Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma forma que o alcoolista fala e que mexe com todo mundo. Na verdade, é um jargão muito conhecido de todos aqueles... Na verdade, é um mecanismo de defesa, mas é um jargão que o alcoolista, né, o usuário do álcool, ele costuma falar. E essa frase ela é um ícone, na verdade, no conceito alcoolista. Quando ele diz assim: eu paro quando eu quiser, eu paro quando eu quero. Já ouviu essa forma de se falar, esse jeito de falar? E eu queria compreender um pouco mais, na verdade, qual é a sua percepção quando ele fala isso. Você acha que é mentira? Você acha que é balela, que não é uma frase só para enganar, para justificar algo? Quando você ouve essa frase, o que passa pela tua cabeça? É isso mesmo? Ele para quando quer ou não? Nada disso, Marco. Na verdade, isso aí é papo furado. Isso é para poder justificar alguma coisa que ele vem falando. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de parar quando ele quer. Na verdade, e aí talvez contrariando o pensamento de muitos, essa frase ela é totalmente legítima. Ele para quando ele quer. Não é quando alguém quer, quando alguém pede, quando alguém decide, não. A decisão de parar com o uso do álcool é dele e ele para quando quer. O grande problema dessa história toda é como fazer ele querer isso de uma forma que se contrapõe a tudo aquilo que ele vivenciou e vivencia no álcool. Vamos tentar entender um pouco esse universo. O alcoolismo, ele é danoso, né? O uso abusivo do álcool é danoso, é complicado, causa perdas, causa danos, destrói a família, destrói a sua moral, destrói as suas credibilidades, ele perde todo o conceito moral em relação a ele mesmo. E não é fácil para um alcoolista perder tudo isso. Mas por que ele perde tudo isso, ele aceita tudo isso? Será que é por algo ruim? Não. Porque, na verdade, esse relacionamento do alcoolista com o álcool é um relacionamento que não começou de agora. É como se fosse um casamento de muitos anos. Como é que se termina um casamento de muitos anos? É simples. É fácil. Né? Normalmente, os casamentos que se tem muitos anos de relacionamento, que já existem há muito tempo, tende a ter um desfecho, se vier a ter uma separação, normalmente litigioso. Não é um casamento que se desfaz de um dia para o outro simples, não é isso. É um relacionamento que já vem, que tem uma história junto. É um relacionamento que tem totalmente um contexto social junto. Criaram-se coisas junto. E hoje, para separar desse álcool, não é algo simples. Não duvide disso. O relacionamento, é por isso que às vezes, quando a gente fala sobre largar o álcool ou largar outro tipo de droga, às vezes é mais fácil largar outros tipos de drogas do que o álcool. Porque normalmente o relacionamento do alcoolista com o álcool perdura de muitos anos, muitas décadas, não é simples de um dia para o outro. Você pode perceber, um alcoolista, dificilmente ele é um cara novo, ele é um cara de 20 anos, não vai, raramente, né, você vai ver um caso, a não ser quando ele se expõe demais, quando ele tem um complicador, já uma tendência muito forte ao alcoolismo, de repente ele desdobra isso muito mais cedo, mas normalmente, não é uma regra, mas normalmente, esse alcoolista, nós estamos falando de um homem acima de 35, 40 anos. Concorda comigo? Ou uma mulher de 35, 40 anos. Dificilmente você vai ver um alcoolista jovem com essa característica clássica do alcoolista. Você vai ver abuso do álcool e você vai ver abuso de outros tipos de drogas. Mas o alcoolista clássico, daquele que nós estamos falando, aonde tem todo um contexto social por detrás disso, normalmente ele já tem uma idade um pouco mais avançada. 35, 40 anos para cima, já é fácil identificar esse conceito de alcoolismo.
Mas Marcos, por que a gente não consegue identificar isso mais cedo? Até consegue. O problema é que, eu falei isso num vídeo passado, é mais ou menos assim. O relacionamento de um alcoolista na fase inicial, quando ele ainda é um usuário do álcool, é aquele momento onde ele não tem nenhuma preocupação de criar atrito com esse relacionamento, porque só faz coisas boas. Ou seja, todo relacionamento está pautado em lembranças boas, em ações boas. Esse alcoolista, ele ainda está vivendo ainda os momentos bons, a lua de mel do álcool. Ele está indo para as baladas, ele está indo para as festas, ele está indo para os churrascos, ele tá vivendo em família, ele está indo para a praia, ele está fazendo todo um processo social natural. E esse relacionamento, essa coisa de viver esse social, dá a ele uma sensação de que tudo está sob controle. Tá tudo bem, tudo legal. Eu não perdi o controle. O problema é que esse tempo, essa maturação do alcoolismo, ele vai levando a um ponto, a uma extremidade de ações que ele só vai perceber quando a casa já está caindo. Ou seja, só quando a casa está caindo. Fora isso, não há possibilidade de identificar. Claro, há possibilidade de identificar, só que é muito difícil. Não há abertura para essa identificação. Não há como a gente chegar até uma pessoa que não tem experiência, chegar e falar determinado tipo de assunto, fazer uma abordagem preventiva, porque na verdade ele está ainda eufórico com todas essas ações. E é muito engraçado, quando a gente fizer um comparativo sobre o usuário do álcool e o usuário de outras substâncias, entre aspas, a casa do usuário de outras substâncias, de cocaína, maconha, crack e tantas outras drogas, essa casa cai muito mais rápido. Já perceberam isso? Se você, por exemplo, eu que atuei diretamente em clínicas, comunidades terapêuticas, centros de reabilitações, coordenei esses projetos, pode fazer uma pesquisa. Dentro dessas instituições, 90% dessas instituições estão lotadas de usuários de outros tipos de droga que não seja o álcool. Existe uma margem muito pequena do alcoolista. É uma margem muito pequena. Aí você vai falar, então Marco, então o alcoolista não se trata? Sim, ele se trata, ele vai para o tratamento desse. Mas é quando a casa cai totalmente. É difícil você fazer uma abordagem no alcoolista enquanto ainda ele percebe e entende que tem um controle das coisas. Tá dando para entender? Se você for numa clínica hoje de tratamento para dependentes químicos, você vai perceber que ali 90% das internações está ligado a um conceito de uso e dependência cruzada. Ou seja, tem tudo ali no meio. Tem cocaína, tem maconha, tem álcool, tem crack, tem tudo. Tem medicamento, droga psicotrópica, tem tudo. Só que o álcool, ele, nesse contexto, parece que ele é o menos danoso da história. Porque a faixa etária de uma internação para um cara que vai, ou uma pessoa que vai para um tratamento como esse, é uma faixa etária muito nova. É a galera de 30 anos, 25 anos, 35, 40, tá novo ainda. É muito engraçado que quando eu coordenei uma clínica, nós tínhamos os alcoolistas clássicos, né? Quando eu falo alcoolista clássico, eu vou falar sobre isso num vídeo mais à frente, em explicar o que é um alcoolista clássico, cada vez mais raro, né? Esse é cada vez mais raro. O alcoolista clássico, são pessoas extremamente pacíficas, tranquilas, boas, conselheiros. Eles vão para uma instituição dessa, eles quase não sofrem. Normalmente eles estão estão medicados, né? Normalmente para entrar para uma clínica, eles estão sob efeito de um medicamento, até para poder estabilizar, porque a crise de abstinência do alcoolista é muito mais severa às vezes do que a crise de abstinência de outras substâncias, porque o tempo, né? E até se recomenda-se que essa abstinência seja feita de uma dose escalada para baixo, porque é um risco que ele corre muito grande. Então, normalmente, esses que vão para um tratamento, que são alcoolistas,
são pessoas extremamente tranquilas. Só que ele pode ficar lá 1, 2, 3 anos internado e ele de boa, tranquilo, ele vai, ele conversa com todo mundo, ele faz as suas partilhas, ele, enfim, ele participa de tudo. Dificilmente ele desiste, muito difícil um alcoolista desistir do tratamento. É diferente do comportamento, por exemplo, de um usuário de cocaína que está numa agitação, que está numa euforia, que está numa angústia, que bate a fissura. É muito complicado você lidar com esse comportamento, mas o tratamento é muito mais fácil para você lidar com outros tipos de droga do que com o alcoolista, porque esse cara pode ficar lá internado 1, 2, 3 anos naquela clínica, boa, ele engordou, ele está bem, ele está forte, mas ele pode sair dali e no mesmo dia ele parar num bar e se embriagar novamente. Aí você vai falar, meu Deus, então Marco, não tem jeito? Não, tem jeito. A questão é que a abordagem ao usuário do álcool, ela tem que ser específica. A abordagem com o usuário do álcool, ela tem que ser mais intensa. E sabe quem é que tem essa responsabilidade muito mais próxima? Não é responsabilidade, talvez essa não seja a palavra que eu quero empregar aqui. Quem tem essa oportunidade de ajudar esse alcoolista é a família. E qual é o grande gargalo desse problema todo, Marcos? Por que então a família não trata, não cuida dessa pessoa? Porque o conceito de tratamento está errado. O conceito do cuidado está errado. A família, ela confunde o amor, a compreensão, ela confunde os cuidados de uma família, de uma mãe, de uma esposa, de um filho, sei lá quem for, com técnicas de abordagem. É diferente. É diferente. Eu tenho uma filhinha de 3 meses em casa. E eu tenho, na verdade, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 27, tenho um de 8 e tenho uma de 3 meses. E a nossa rotina foi totalmente modificada em prol do envolvimento com essa criança em casa. Tivemos que mudar o nosso comportamento, não porque isso é algo danoso ou ruim, não, pelo contrário. É porque nós estamos cuidando de uma recém-nascida. Ou seja, o barulho tem que ser amenizado, nós temos que ter certos cuidados, respeitar o horário do sono dela, nós temos que aprender a identificar o choro que ela vai emitir, se é fome, se é dor, se é cólica, se é qualquer coisa. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. São técnicas. Como trocar uma fralda, não é uma tarefa fácil. Talvez você que esteja me assistindo faça isso de total habilidade, mas não é fácil, não é qualquer um. Isso tem que aprender a fazer ao longo do tempo. Por mais que eu tenha 3, a gente esquece disso, né? São detalhes que nós vamos ter que aprender a lidar com ela. Então, Marcos, eu tenho que aprender então a lidar com o alcoolista. Se você quiser ajudá-lo, e aí não é só cuidar. Cuidar, qualquer pessoa cuida de um alcoolista. Ajudá-lo é diferente. Cuidar de um alcoolista é cuidar de um ser humano. É dar comida, dar condições de dormir, é dar dignidade, é dar higiene, dar carinho, dar amor. Isso aí faz parte do cotidiano da vida. Mas se você quiser ajudar um alcoolista, você precisa ter técnicas. E essa técnica nada tem a ver com amor só. Não estou dizendo que não tem amor. Não tem nada a ver só com amor. Não tem nada a ver com a paixão, com carinho, com respeito, nada disso. Existem técnicas que você precisa aplicar no dia a dia para que você consiga identificar esse retorno e fazer com que essa ajuda aconteça. Hoje, por exemplo, teve uma entrevista, não sei se você assistiu, na Fátima Bernardes sobre alcoolismo. Muito interessante. Se você não viu, dá uma olhada lá, no dia de hoje. Dá uma olhada lá, você vai ver. Muito interessante porque o entrevistador, ele leva
uma atriz para poder falar sobre a peça de um livro de uma autora que era alcoolista e ela se recuperou, e o nome do livro é A Saideira, né? A Saideira, se eu não me engano, acho que é o nome do livro. Depois eu vou pegar os detalhes e eu boto aqui na descrição do vídeo para você saber. E aí ele entrevista a atriz que vai fazer a peça e depois ele vai para a plateia entrevistar a plateia. E tinha um senhor lá que normalmente ele já deveria ter feito a entrevista antes e tal, e depois ele pegou o microfone e foi até esse senhor. E é muito interessante que quando ele começa a entrevistar o senhor, que ele começa a falar, ele desconversa, ele desfocaliza totalmente a pergunta que o entrevistador faz, e ele começa a falar do irmão dele que bebia, que ia no trem na Central do Brasil e tomava uma cachaça, na volta ele tomava outra, era o irmão dele. Ou seja, na verdade, essa história era dele. Ele é alcoolista, mas ele nega. E por isso que a dependência química do álcool, a dependência do álcool, ela é caracterizada como a doença da negação. Ou seja, é difícil admitir. É muito complicado admitir. Porque todos os relacionamentos que é duradouro, que tem muito tempo, é difícil você se desfazer dele. Por mais que você discuta, por mais que você brigue, esse relacionamento, ele passa a ser um relacionamento abusivo. E o alcoolista normalmente tende a negar a doença. Ele não reconhece que é um doente. É muito complicado porque, primeiro, porque o álcool já tem uma conotação social legítima, lícita. Se você vai ver um jogo de futebol hoje na televisão, tá lá, patrocínio daquele jogo é uma cerveja, é uma cervejaria. Se você tá entre amigos, é tomar umazinha, tudo. Isso não é errado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não tô aqui condenando quem toma a sua cerveja, quem bebe seu uísque, nada disso, pelo amor de Deus, não tô falando. Eu tô falando sobre o aspecto da doença. Não tô falando sobre o aspecto de beber, eu não tô falando sobre isso. Eu não estou falando sobre você tomar uma cerveja de forma social, nada disso. Eu estou falando sobre a perda de controle, que é o uso abusivo do álcool. Então, é muito interessante que e esse entrevistador fica perdido com ele, porque ele fala assim, não, mas o senhor, ele me fala como que foi e tal, e ele não fala. Aí ele fala da mulher, ele fala não sei de quê, ele fala poesia, mas ele não fala sobre a questão. Eu vou botar aqui, ó. Assiste aí depois aqui, vou deixar na descrição do vídeo, assiste essa entrevista, muito interessante. E aí você vai ver como ele desfocaliza, que ele não assume que ele é um alcoolista. Isso se dá porque ele não reconhece. Mas Marco, então quer dizer que o alcoolismo é uma doença que ele não vai reconhecer, o alcoolista não vai reconhecer nunca que ele é um alcoolista? Sim, ele pode reconhecer sim. Desde que ele tenha abordagens direcionadas, assertivas, não abordagens agressivas, não abordagens de coletivo. Tem que haver, por isso que existe, quando você fala assim, olha, se você ler, por exemplo, a lei que regulamenta a política sobre drogas no Brasil, por exemplo, está lá, lei número tal, política de álcool e outras drogas. Política de tratamento do álcool e outras drogas. Por quê? O álcool tem que haver uma abordagem diferente. Tem que haver uma abordagem direcionada, porque não é igual a uma abordagem de quem usa cocaína, é diferente. A abordagem do alcoolista tem que ser uma abordagem muito mais técnica e direcionada, individual, para que ele entenda. Ele não consegue trabalhar no coletivo. O tratamento com o alcoolista tem que ser muito mais individual do que de forma coletiva. É difícil ele reconhecer ele numa partilha. Ele não se reconhece. Se você botar 10 alcoolistas ali batendo papo entre eles e tal, e cada um vai falando as suas perdas, os seus danos, é engraçado que eles vão analisando o outro, mas dificilmente ele consegue enxergar nele essa dificuldade. Eu não estou dizendo que isso não funcione, tá? Pelo amor de Deus. Existem grupos anônimos aí extraordinários, que fazem trabalhos excepcionais. O que eu estou querendo dizer é que a abordagem ao alcoolista, e quem tem essa possibilidade de fazer isso, é a família.
Então fica aqui a minha dica. E aí voltando ao tema inicial do vídeo. Eu paro quando eu quiser. Ou seja, é possível então ele parar quando ele quiser? Sim. E na verdade é a única forma dele parar é se ele quiser. Não existe outra forma de um alcoolista, um usuário que está no uso abusivo do álcool parar. Não existe outra forma. Não existe internação compulsória, não existe internação involuntária, não existe internação voluntária, não existe camisa de força, não existe clínica psiquiátrica, não existe nada, 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 nada. Se ele não quiser mudar, ele não muda. E é fácil? É uma decisão dificílima. Quem está me ouvindo, talvez, quem está me assistindo, que já tenha passado por esse problema, sabe do que eu estou falando. Não é uma tarefa simples. É um relacionamento de muitos anos. E esse relacionamento precisa ser desconstruído. É assim que se faz de um relacionamento abusivo. Eu falei tempos atrás sobre a síndrome de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo é aquela história que aconteceu com os sequestradores lá em Seul, se não me engano, na Rússia, não lembro qual foi o país, onde os sequestradores fizeram refém uma porção de pessoas e ficaram muito tempo com eles. E acabou que algumas mulheres se apaixonaram pelo sequestrador. Ou seja, e vice-versa, né? Então, por mais que o sequestrador fosse uma pessoa não grata, por mais que fosse uma ameaça, por mais que fosse algo ruim, o tempo desse relacionamento, pelo tempo que ficaram sequestrados, as pessoas, o sentimento, a crise, e aí um especialista pode falar isso melhor, mas eu estou falando de forma superficial, ele acaba vendo virtude nesse caos. Ele acaba vendo virtude fazer separações entre o sequestrador melhor e o pior. Ela acaba atribuindo sentimentos àquele que cuida melhor, que levou um copo d'água, que não bateu. Então, é um relacionamento. Então, a síndrome de Estocolmo é mais ou menos isso, é se apaixonar pelo sequestrador. O alcoolista se apaixonou pelo álcool. Por isso, depois a gente vai falar sobre a diferença entre alcoolista e alcoólatra. Alcoólatra vem do significado de idólatra, de idolatrar, de amar, de venerar, de adorar. E alcoolista é uma visão mais técnica, aonde eu prefiro nomenclaturar essa classe como alcoolista para que a gente possa identificar como algo sério, como se fosse um contexto de tratamento. Porque se eu for chamar todo mundo de alcoólatra, eu estou dizendo para que essa pessoa idolatra, ama a bebida. E às vezes não é o caso. Muitos dos casos de alcoolista, eles têm pavor do álcool. Em muitos casos do alcoolista, muitos não, quase 99,9%, eles já fizeram de tudo para parar em si mesmo, só que não conseguem. Então precisa de abordagem direcionada. Bom, ele para quando ele quiser. E isso é fato. Não tenha dúvida quanto a isso. O que precisa é que a família entenda esse processo e se imune, se empodere de conhecimento, para que ela possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. E eu vou te falar uma coisa, você vai falar assim, vai dar muito trabalho. Não. Dá muito mais trabalho viver de forma dentro de um desconhecimento do que se você tiver conhecimento. É ou não é? Se você tem conhecimento da causa, você tem menos trabalho. Né? Tudo que você não tem conhecimento gera mais trabalho. Vou dar um exemplo meu aqui. Ó. Você está vendo um vídeo aqui, estou fazendo todo esse processo, é porque você não está vendo ao redor disso aqui como é que está. Você não está vendo ao redor desse estúdio, porque eu tive que preparar tudo isso. E eu não sei mexer com fotografia, eu não sei mexer com iluminação, eu não sei mexer com câmera, eu não sei mexer com ambiente. Eu tive que ter um trabalho danado para poder colocar a câmera na filmagem, fazer o filtro da forma certa, editar esse vídeo. E não é minha área, eu sou historiador, sou pesquisador, sou especialista na área de tratamento de dependência química e de álcool. Eu não tenho nada a ver com esse cenário. Mas eu tenho certeza que se tivesse um profissional aqui que conhecesse todas as técnicas,
ele faria isso aqui em meia hora. Eu levei o dia inteiro para preparar todo esse cenário para você. É só para você entender. O conhecimento descansa. O conhecimento alivia. E se você quiser alívio na sua casa para cuidar de quem você quer bem, aprenda a conhecer as técnicas. E eu gostaria muito de te ajudar. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe a nossa página, se inscreve no nosso canal, te peço isso, dá essa força, porque tem muita gente precisando desse conhecimento, dessa técnica, desse bate-papo, e talvez você conheça, tenho certeza que no mínimo você conhece umas 2 ou 3 pessoas que precisariam estar assistindo esse vídeo. Então, compartilha com elas, bate um papo, fala, ó, se inscreve no canal desse cara, ele é meio doido, mas tem umas coisas muito bacanas. E o que eu puder fazer para ajudar, para poder responder perguntas, faça aqui no canal, eu vou ter o maior prazer de ajudar. Tá bom? Um abraço, fica com Deus.